Boa noite a todos. Vamos falar sobre compostos bioativos isoflavona. Grupo composto por Brenda Campos, Gabriele Braga, Julian Santos, Laís Cardoso, Luciane Guilherme e Maria Eduarda Brito. Nós vamos falar sobre o composto bioativo isoflavona. Compostos bioativos são compostos que têm algum efeito sobre o organismo vivo, tecido ou célula, e que podem proporcionar benefícios para a nossa saúde, apesar deles não serem indispensáveis. Eles são encontrados em vegetais, produtos de origem animal e também podem ser produzidos sinteticamente. As isoflavonas são uma classe de fitoterápicos derivados de plantas, da classe dos flavonoides. Seus componentes bioquímicos são genisteína e daidzeína, esses dois em maior quantidade, e gliciteína. A sua estrutura química é semelhante aos hormônios estrogênicos das mulheres. A isoflavona, elas podem ser encontradas como, em sua forma, a glicona, formada no processo industrial da soja ou no metabolismo da soja no organismo, ou em forma glicosilada, que ocorre naturalmente nos grãos da soja e da farinha de soja. Então, onde a gente pode encontrar a isoflavona? Então, vai ter uma variação muito grande nos teores de isoflavona, principalmente na soja, que é uma das principais fontes desse composto. E essa variedade vai se dever por causa que a soja ela tem vários graus de processamento. Então, tem a soja fermentada, não fermentada, e que acaba trazendo essa diferença, como exemplo do miso, do tempê, do tofu, dos leites, alguns fermentados ou não, suplementados ou não. E assim, isso que vai trazer toda essa variação da quantidade de isoflavona. E por conta disso, a estimativa do consumo diário é um pouco mais difícil de alcançar. Porém, como uma regra assim, geral, uma média, cada grama de proteína da soja, especificamente, e nos alimentos tradicionais, a base de soja, né, os derivados, aproximadamente 3 a 3,5 miligramas serão isoflavona. Então, de cada grama, então, 1 grama de proteína vai ser equivalente a 3 a 3,5 miligramas de isoflavonas. Então, como recomendação, dá-se a ideia de uma porção média de soja, que vai ser equivalente a um copo de 250 ml, uma bebida de soja do tipo original, ou meio copo de tofu, ou meio copo de soja em grão. Então, nessa porção vai conter aproximadamente 8 a 10 gramas de proteína. E dessas 8 a 10 gramas de proteínas, 25 miligramas serão só de isoflavonas. Então, o Messina, através de estudos, sugeriu que o consumo diário, é de 50 a 90 miligramas de isoflavonas de soja para mulheres. E o mesmo autor também sugeriu um consumo assim, médio de isoflavona para adultos saudáveis, de 50 miligramas de isoflavonas, tendo uma faixa de variação de 30 a 100 miligramas por dia. Benefício. As isoflavonas de soja são benéficas no tratamento dos sintomas da menopausa TPM, proporcionando assim um equilíbrio hormonal, protegendo a nossa saúde óssea, diminuindo o colesterol e prevenindo doenças como câncer de mama e próstata. A ingestão de isoflavona em países ocidentais, ela geralmente vai ultrapassar 3 miligramas por dia, porque ela vai ser mais alta em vegetarianos, pessoas que consomem uma maior quantidade de soja. Então, alguns efeitos indesejados no consumo da isoflavona, eles têm proliferado na literatura científica e na mídia. E aí gera um pouco de inquietação, né? E a insegurança na hora do seu consumo. Porém, como é um campo de estudo bem complexo e ainda não foi tão estudado a fundo para poder falar isso, não tem embasamento essa parte ainda. Então, segundo Messina, a preocupação das propriedades estrogênicas da isoflavona é de produzir efeitos de algumas populações como mulheres pós-menopausa
E aí, isso não vai ser amparado por casos clínicos ou epidemiológicos, então não tem embasamento de que realmente possui algum efeito que vai prejudicar essas pessoas. Então, algo que também causa inquietação é a respeito dos hormônios reprodutivos masculinos, né? Porque eles não serão afetados como realmente pensam. O consumo da isoflavona, ele não afetou e não vai afetar a concentração de espermatozoide. Então, quando foi feito um estudo de intervenção, as isoflavonas ou as proteínas, elas não afetaram os hormônios masculinos ou causaram feminilização, como realmente pensam que acontece. Além disso, os suplementos de isoflavona, eles também não alteram adversamente o útero, nem a mama ou a tireoide das mulheres na menopausa. E elas não vão causar nenhuma alteração associada ao risco de câncer, como muitas pessoas falam, que é associada ao risco de câncer de mama. Então, esses estudos foram desmistificando isso, que não é verdade. Então, o consumo de isoflavonas, eles não afetam o consumo, os níveis naturais de estrogênios, de estrógenos, desculpa. Então, ele vai prevenir a ovulação e não vai causar infertilidade em mulheres. Porém, nessa parte de causar infertilidade, foi feito um estudo de que mulheres que consumiam, num período de 5 anos, doses altas de isoflavonas, acabavam tendo problemas na hora de engravidar. Só que, estudando mais a fundo, foi visto que tem uma causa biológica envolvida também, não a isoflavona somente. Então, não é uma fonte confiável, uma fonte certa para ser embasada. E o consumo de soja e da isoflavona, ele também não vai alterar a função da tireoide, nem na mulher, nem no homem. Não vai ter, a função da tireoide vai se manter normal. Porque tanto os suplementos da isoflavona quanto o alimento, ele não vai afetar nada a tireoide em mulheres pós-menopausa. Porém, com as isoflavonas, elas afetam a absorção de medicamentos à base de hormônios tireoidianos. Então, o consumo de alimentos à base de soja, ele pode ter que elevar a quantidade da medicação. Então, às vezes você está lá 25 do medicamento de hormônio, à base de hormônios tireoidianos, está lá 25, e aí às vezes tem que aumentar para 50, para 120, 150, de acordo se esse consumo da soja for exagerado, claro, sem levar em conta que esses medicamentos eles devem ser consumidos com o estômago vazio, então em jejum. Então, só vai esse caso da absorção da isoflavona afetar nos medicamentos vai ser só se for consumido ao mesmo tempo. Se não for, não vai afetar em nenhum sentido. E nem vai afetar a vida daquela mulher pós-menopausa, mulheres pós-menopausa, não vai afetar também câncer de mama e nem nessa parte da tireoide. Alguns alimentos encontrados na isoflavona são chá verde, ervilha, amendoim, grão de bico, feijão, parva, lentilha e sementes de linho. No entanto, esses alimentos eles possuem concentrações extremamente baixas em comparação com a soja. A soja é única entre os alimentos comumente consumidos que são fonte rica de isoflavona. Do ponto de vista dos estudiosos, dos cientistas, ela possui uma variedade de compostos funcionais, dos quais os compostos fenólicos isoflavonas são os mais destacados. Aqui a gente tem uma opção de receita, neste caso eu usei uma vitamina de leite de soja em pó. Os ingredientes é uma fruta da sua preferência, congelada de preferência, porque fica mais gostoso gelado. Eu usei o morango. São 2 colheres de leite de soja em pó, 400 ml de água, perdão, açúcar a gosto. Se preferir, eu não usei, eu prefiro o açúcar da fruta. Aí você junta tudo no liquidificador, bate durante 1 minuto e depois é só servir. A sugestão, do lugar do açúcar foi colocado leite vegetal de amêndoas, fica muito bom também. E aí tá o nosso mise en place e vai vir um vídeo do modo de preparo. Uma delícia!
Essas foram as referências bibliográficas usadas no trabalho, e é isso. Muito obrigada a todos e tenham uma boa noite.